Bem-vindos ao Maravilhas Desconhecidas. Sejam bem-vindos a este portal do tempo, onde desvendaremos os segredos por trás da construção das magníficas pirâmides do Egito. Preparem-se para uma aventura épica, repleta de mistérios, engenhosidade e muito trabalho braçal. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo épico sobre o universo e suas maravilhas. As pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, são monumentos impressionantes que fascinam e intrigam a humanidade há milênios. Mas como essas estruturas colossais foram construídas há mais de 4.500 anos? Pirâmides do Egito são antigas estruturas feitas em alvenaria construídas pela civilização do Antigo Egito. Até novembro de 2008, existiam fontes citando entre 118 e 138 pirâmides egípcias identificadas. A maioria delas foi construída como túmulos para os faraós e seus consortes durante os períodos do Reino Antigo e Médio. As mais antigas pirâmides egípcias conhecidas foram encontradas em Saqqarah, ao noroeste de Mênfis. A primeira delas foi a pirâmide de Djoser, feita entre 2630 a.C. e 2611 a.C., que foi construída durante a terceira dinastia egípcia. Esta pirâmide e o seu complexo circundante foram projetados pelo polímata e o então arquiteto Imhotep. Elas são geralmente consideradas as mais antigas estruturas monumentais do mundo construídas de alvenaria vestida. As mais famosas pirâmides egípcias são aquelas encontradas na necrópole de Gizé, nos arredores da cidade de Cairo. Várias das pirâmides de Gizé estão entre as maiores estruturas já construídas desde a antiguidade. A pirâmide de Quéops, em Gizé, é a maior pirâmide egípcia, cuja altura original chegava a mais de 140 metros. É a única das 7 maravilhas do mundo que permanece de pé. Os antigos egípcios não deixaram registros escritos detalhados sobre os métodos de construção, mas através de estudos arqueológicos e históricos temos algumas ideias. Primeiro, a escolha do local. Gizé foi escolhido devido à sua proximidade com o Nilo, o que facilitava o transporte de materiais. A pedra calcária local era utilizada para a maior parte da estrutura, enquanto o granito, extraído de Assuan, foi utilizado para câmaras e passagens internas. O trabalho de construção das pirâmides envolveu uma força de trabalho enorme. Estima-se que dezenas de milhares de trabalhadores, incluindo artesãos especializados, agricultores durante a entre-safra e até mesmo trabalhadores conscritos, participaram da construção. Esses trabalhadores viviam em acampamentos próximos e eram alimentados e alojados pelo Estado. Uma das grandes questões é como as pedras, algumas pesando várias toneladas, foram transportadas e erguidas. Estudos sugerem que as pedras foram cortadas com ferramentas de cobre e transportadas até o local através de trenós deslizantes sobre areia molhada, o que reduzia o atrito. Para elevar as pedras, acredita-se que foram utilizados sistemas de rampas. Essas rampas podiam ser retas, em espiral ou uma combinação de ambas, permitindo que as pedras fossem movidas até os níveis superiores da pirâmide. A precisão das pirâmides também é impressionante. A Grande Pirâmide é alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, e suas proporções revelam um conhecimento avançado de matemática e astronomia. A construção das pirâmides era um esforço monumental que demonstrava não apenas a habilidade técnica dos egípcios antigos, mas também a organização social e a devoção religiosa. Elas foram construídas como tumbas para os faraós, acreditando-se que essas majestosas estruturas ajudariam seus governantes a alcançar a vida após a morte, até o momento do período arcaico, também chamada de período dinástico precoce e período arcaico. No início da história egípcia, aqueles com meios suficientes eram enterrados em estruturas conhecidas como mastabas. Uma mastaba, ou PRDJ,
casa para a eternidade ou casa eterna, é uma forma de túmulo egípcio antigo, emblemático do início da era dinástica, em que eram sepultados faraós ou nobres importantes do Egito Antigo. A segunda pirâmide egípcia, historicamente documentada, é atribuída ao polímata. Um polímata, aquele que aprendeu muito. É uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em termos menos formais, um polímata pode referir-se simplesmente a alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Muitos dos cientistas antigos foram polímatas de acordo com os padrões atuais. Imhotep, que arquitetou o que os egiptólogos acreditam ser um túmulo para o faraó Djoser. Imhotep é acreditado como sendo o primeiro a conceber a noção de empilhamento de mastabas, que culminou na criação de um edifício composto por uma série de degraus que diminuíam de tamanho em direção ao seu ápice. O resultado foi a pirâmide de degraus de Djoser, que foi concebida para servir como uma escadaria gigantesca pela qual a alma do faraó falecido poderia ascender aos céus. Devido à grande importância da realização de Imhotep, ele foi deificado por egípcios posteriores. A fase mais producente e aplicada de construção de pirâmides coincidiu com o auge do governo faraônico absolutista. Foi durante essa época que as pirâmides mais famosas, aquelas próximas de Gizé, foram construídas. Com o tempo, a capacidade e a vontade de aproveitar os recursos necessários para a construção em grande escala diminuiu, e as pirâmides posteriores passaram a ser menores, com menos cuidados na construção e muitas vezes feitas às pressas. Acredita-se que a forma de pirâmides egípcias represente o monte primordial, a partir do qual os egípcios acreditavam que a Terra foi criada. A forma piramidal representava os raios descendentes do Sol, e a maioria das pirâmides eram revestidas por pedra calcária branca, polida e altamente reflexiva, o que dava a essas estruturas uma aparência brilhante quando vistas à distância. Apesar de geralmente ser aceito que as pirâmides eram monumentos funerários, não há consenso sobre os princípios teológicos particulares que possam ter dado origem a elas. Uma sugestão é que estas estruturas foram concebidas como um tipo de máquina de ressurreição. Os egípcios acreditavam que a área escura do céu noturno, em torno do qual as estrelas pareciam girar, era a porta de entrada física para os céus. Um dos eixos estreitos que se estende a partir da câmara funerária principal, por toda a estrutura da Grande Pirâmide, aponta diretamente para o centro desta parte do céu. Isto sugere a pirâmide pode ter sido criada para servir como um meio para lançar magicamente a alma do faraó falecido diretamente para a morada dos deuses. E então, gostou de conhecer mais sobre as pirâmides do Egito? Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impressionou. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima, aqui no Maravilhas Desconhecidas.